Olha, eu acho que peso mesmo, assim, para transformar isso em votos, é possível que não tenha. Agora, nada como circunstâncias políticas para refazer ou desfazer amizades. Então, quando a gente não, porque eu não me espantei nem um pouco, tá? Porque, gente, o Sérgio Moro foi o juiz da Lava Jato, e ali espantoso seria se ele tivesse ao lado do Lula, tá certo? Faz essa volta, e matéria de volta, ali também ninguém está podendo falar de ninguém, porque o vice do Lula é a pessoa que outro dia falava que ele queria voltar à cena do crime, ao se candidatar à presidência, que é o Geraldo Alckmin. Então, também não podemos aplicar pesos e medidas diferentes, né? Então, isso se dá. Agora, o Alckmin, quando vai para o Alckmin e outras figuras, tá certo? Que até muito recentemente trocavam chumbo com o PT e tal, e aí todo mundo acha normal, porque isso tem uma configuração de uma aliança ampla. É uma necessidade política, ok. Do outro lado, o Moro e o Bolsonaro fazem o mesmo tipo de movimento. A gente pode cada um achar esquisito, achar incoerente, e com isso não gostar do Moro, do outro lado não gostar do que fez o Alckmin, criticar, mas é do jogo, é o mesmo jogo. Ô, Dora, mas peraí, aí eu vou ser o advogado do picolé aqui. Eu vou entrar na turma do deixa disso também. Não é a mesma coisa, o Alckmin falou aquilo no contexto de uma disputa política, eles estavam em lados opostos, nunca dividiram um gabinete. O Moro tem o lugar de fala de quem estava lá dentro, né? Tendo reuniões com o presidente, convivendo, recebendo ordens, cumprindo ou não, participando, inclusive daquela famosa reunião dos palavrões, é um lugar de fala muito diferente. Eu tentei traçar um paralelo aí, fazer uma analogia, Dora, e a única coisa que me passou pela cabeça é Johnny Depp e Amber Heard. Nossa. Eles tiveram num processo, num julgamento terrível daqueles, né, de carne viva, se os dois aparecessem abraçados hoje em dia. Tipo isso, porque foi o que aconteceu. É muito recente a briga do Bolsonaro com o Moro, Dora. O fato de ser recente ou não ser recente, o contexto, aí o que a gente está dizendo é mudança de posição por conveniência política. E o que eu estou falando é que isso acontece, por isso que eu disse, nada como circunstâncias políticas para fazerem ou refazerem amizades. Agora, também colocar a divergência entre o PSDB do Geraldo Alckmin até outro dia e o PT só naquela frase que eu usei para ilustrar do Geraldo Alckmin, meu Deus do céu. Então, se é para fazer um paralelo, a divergência, que em alguns casos não foi uma divergência, foi uma condenação, porque o Lula assume o governo, dizendo que o governo do PSDB legou a ele uma herança maldita. Herança essa que ele pega e aplica ao adotar a política econômica. Isso levou 20 anos, tá certo? E na hora que a circunstância política mudou, se faz um rearranjo e vamos em frente, vamos seguir em frente. Brigas não são eternas. Ok, é isso que eu estou dizendo. É o mesmo tipo de movimento. É assim que acontece. Agora, o eleitorado do Moro, aí vai olhar para isso, aí são outros 500, e vai dizer, olha, não gostei. Isso é incoerente. Puxa vida, me arrependi do meu voto. Ou o que não votou no Moro, bem, ainda bem que não votei nessa pessoa, que é muito fingido, é muito incoerente. Até aí, tudo ok. Mas o tipo de movimento político é da mesma natureza. Se o outro falou há 15 minutos e o outro disse há 8 anos, há 10 anos, não importa, não é isso que está em discussão, é a maneira de se fazer. A maneira foi a mesma.
tá óbvio que o Moro se candidata, já se posiciona, se candidata não, no Senado se alinhar à bancada do Bolsonaro ou da oposição, se o Lula for eleito, e ele aí faz uma opção clara por um lado, né? Ele poderia ficar neutro? Poderia, mas ele optou, porque do lado do Lula, que aí é que a gente estava falando hoje, estaríamos falando, não seria um movimento político, seria a negação de todo o julgamento que ele fez. Então, ele optou por não ficar neutro, e eu acho que aí indica que o Sérgio Moro está gostando do jogo político e, claro que vai continuar uma vez que foi eleito senador, mas isso pode sinalizar que ele continua tendo pretensões eleitorais. E o lado dele... Ou pretensões supremas, né, Dora? Olha, pretensões supremas, poderia sair do Senado para ser indicado pelo Bolsonaro para bom negócio. o federal. Menino, agora você botou uma questão aí, nunca vi isso, um senador sair do Senado para o Supremo. Olha, tudo pode, né, gente? Eu não vou dizer sinceramente aqui. Isso sim seria uma coisa, essa muito esquisita, que eu nunca vi, tá? O negócio da pessoa, pronto, lá vem cá, o negócio da pessoa. Mudar de lado, refazer a amizade, dizer vou aqui com você. Muita gente que está apoiando Lula e foi oposição, diz, olha, estou aqui circunstancialmente, gente que falou cobras e lagartos do PT. Estou aqui circunstancialmente porque acho o senhor ex-presidente Lula muito melhor para o Brasil ou menos pior do que a continuidade do Bolsonaro. Mas, no dia seguinte, isso me lembra muito o Mário Covas, quando ele apoiou, numa ocasião, a Marta Suplicy, numa campanha à Prefeitura de São Paulo, ele era contra o Maluf, acho que foi isso. Ele disse, vou apoiar a Marta Suplicy, mas no dia seguinte estarei na oposição. Tá certo? O que era isso, Covas? Esse jogo de circunstâncias políticas.